Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Glória a Deus. Estamos aqui de volta. Graças a Deus. Estamos aqui de volta com a nossa live. Graça e paz, pastor Maria da Cruz. Regiane entrou aqui. KCRB 40. Sejam bem-vindas. Glória a Deus, mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Glória a Deus. Missionária Aninha. Você que tá entrando aí, você que vai assistir essa live depois. Que bom tá aqui. Que bom tá aqui de novo. Essa semana que vai se iniciar amanhã, né? Nós já estamos, né? Todos os dias é o Dia da Mulher. Todos os dias é o Dia da Mulher. Ainda que se, né, acharam de homenagear a mulher, né, no dia 8 de março, o Dia da Mulher, e eu já quero aqui deixar as minhas felicitações para você que é mulher e desejar para você um feliz Dia da Mulher. Que coisa tremenda, né? Esses dias todos, né, que vieram após o encontro de mulheres aqui, já testemunhar para vocês que oraram, vocês que eu sei que muitas não estiveram aqui pessoalmente, Daniela, mas estiveram comigo em espírito, né, de oração, no mesmo espírito da fé. Oraram nosso encontro de mulheres aqui no último final de semana, dia 24. Foi muito maravilhoso, irmãs. Eu quero testemunhar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele mesmo nunca falha. Eu posso falhar, né? Outras pessoas podem falhar. Quem está na direção pode falhar, humanamente dizendo. Mas o Espírito Santo de Deus jamais falha. O Espírito Santo de Deus nunca falha. E como isso é verdade, como isso é incrível. Ali nós estivemos ali naquele encontro e foi poderoso. E tem sido poderoso para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por cada uma de vocês que esteve ali, mas também quem esteve em espírito ali também, quem esteve ali no mesmo espírito da fé, junto comigo ali, junto conosco. Foi muito maravilhoso, foi assim, impressionante, foi verdadeiramente intransferível e totalmente pessoal. Seja muito bem-vindo, Yara, Salezinho, tá entrando aí, quem tá entrando, já dei aqui minhas felicitações, né, por esse Dia da Mulher que já tá chegando, dizer pra você que hoje a nossa palavra, ela é bem direcionada para nós mulheres, é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu espero que eu possa compartilhar várias outras palavras no mês de março, exclusivamente para nós mulheres aqui. Deus tem falado muito comigo acerca da mulher, da necessidade, né, da urgência de que a mulher espiritual, ela se manifeste. Que a mulher espiritual se manifeste no meio de nós. Que as mulheres espirituais, elas, eu creio que elas já existem, o Senhor já as levantou, elas já estão de pé por meio do Espírito Santo de Deus, e eu sei que essas mulheres, elas, é o tempo, né, a estação, para que essas mulheres se levantem, aliás, se manifestem. Eu conheço várias dessas mulheres, mulheres espirituais, mulheres que têm mesmo respondido o chamado do Senhor. Tem sido mulheres que oram, boa tarde, Dani, por outras mulheres. Tem sido mulheres influenciadoras, que têm influenciado suas famílias, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seu marido. Tem influenciado sua igreja, o lugar aonde essas mulheres, elas têm adentrado. Mulheres espirituais. Mulheres que possuem a nova natureza de Cristo. Mulheres que nasceram de novo. Bom dia, boa tarde, minha Raquelzinha linda, querida irmã.
Eu sei que esse é o tempo que o Senhor escolheu para que essas mulheres que já estão de pé, que já foram levantadas pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o mundo não as conheça, mas o céu já as conhece. O céu já as conhece. Aleluia! Eu conheço uma porção delas, mulheres que são espirituais, influenciadoras, mulheres dignas, mulheres surpreendentes, mulheres que Jesus tem forte interesse nelas. Sabe, quando a gente vai pensar, quando a gente lê na palavra de Deus sobre o ministério de Jesus, nós vamos ver o quão interessado em mulheres Jesus sempre foi. E quão defensor da mulher Jesus sempre foi. E como Jesus confiou coisas sobrenaturais e espirituais a mulheres simples, né? Mas mulheres notáveis, mulheres que se destacaram por sua fé, mulheres que se destacaram no ministério de Jesus por sua lealdade, por seu discipulado, por serem mulheres discípulas. Tudo que o Senhor nos chamou para ser, é para ser discípulas dele. Tudo que o Senhor tem através de nós tem a ver com o nosso discipulado nele. O Senhor, tenho certeza, ele não só me chamou, mas ele também tem chamado você para ser uma discípula, uma mulher a quem Deus confiou, grandes coisas. Há grandes coisas sendo efetuadas por meio da sua vida. Coisas que você sabe e coisas que você nem pode imaginar. Mas que a sua influência de fé, que a sua influência espiritual, com o brilho que está na sua vida, com o brilho que te acompanha, a presença de Deus na sua vida e na minha vida, tem impactado a vida da sua família, dos seus filhos, tem impactado a vida dos seus sobrinhos, seus familiares, seus vizinhos. Mulheres e homens também têm sido impactados pela presença de Deus que está na sua vida, pela presença de Deus que tem se tornado cada vez mais notável na sua vida. O fruto da sua nova natureza, o fruto da consciência de Jesus em você, o fruto do novo nascimento, desse nascer de novo que operou em mim e operou em você. E quão notáveis têm sido mulheres em todo, como nós falamos aqui, no Evangelho de Jesus, o Evangelho que fala sobre, os Evangelhos que falam, os 4 Evangelhos que falam sobre o ministério de Jesus na terra, o ministério de Jesus, como 100% homem, 100% Deus. Como as mulheres estavam presentes, como as mulheres sempre estiveram envolvidas de maneira integral, de maneira intensiva, e como o Senhor as chamou, de várias maneiras diferentes. E aqui eu posso falar de inúmeras mulheres da qual Deus as capacitou de maneira diferente, mas que dentro das suas realidades impactaram vidas, famílias, ministério, impactaram o mundo, impactaram nações, impactaram o tempo, impactaram, toda uma existência. Mulheres que já hoje não estão mais aqui entre nós, mas que habitam já com o Senhor Jesus, mas que deixaram aqui um legado. E é o que eu nem quero dizer para você de mulheres como Kathleen Kuhlman e outras mulheres que manifestaram o Espírito Santo de Deus em sua essência e verdade, realizaram milagres em todos os lugares onde elas foram enviadas. Mas aqui eu quero falar de mulheres como avós, como mães, como amigas, vizinhas, uma tia querida, talvez foi a sua própria mãe. Eu não sei quem é esta mulher que tem impactado a sua vida, que impactou a sua vida. Talvez foi a sua pastora, a sua mãe na fé. Talvez foi alguém que em algum momento crucial da sua vida tem deixado rastros do amor de Jesus para você. Tem deixado os rastros, as pegadas de Jesus para que você possa andar nelas. Tem trazido para você inspiração de fé. Tem afogueado a sua vida, tem afogueado o seu coração. Tem te abraçado e te aceitado. Eu sei que o mundo... E nunca houve um tempo onde o mundo, as famílias, os lares, os ministérios necessitam de mulheres
espirituais. Mulheres chamadas espirituais. O que é uma mulher espiritual? Uma mulher espiritual é uma mulher nascida de novo, que tem a consciência de que o Espírito Santo de Deus mora dentro dela. E é uma mulher que, acima de todas as coisas, cuida de si, cuida do seu coração, cuida do seu espírito. Tem cuidados, tem autocuidados acerca da sua vida espiritual. E dessa busca incessante pelo Senhor. Mulheres que ao amanhecer estão com o Senhor e ao anoitecer estão com Ele. Mulheres que passam seus dias e suas horas na presença de Deus. Mulheres que têm sido verdadeiramente um referencial da presença de Jesus. Porque Jesus, Ele vive e reina. Mas hoje nós não podemos contemplá-lo com os nossos olhos naturais. Ainda que muitas de nós, ainda que diversos momentos da nossa vida, os nossos olhos conseguem enxergar Jesus. Mas existe uma maneira mais tremenda de você contemplar Jesus do que vê-lo em outra pessoa. Do que ver Jesus através de alguém. Esse é o chamado desse tempo. É como se eu ouvisse uma trombeta. Agora, nesse instante, uma trombeta que soa, sem intervalo, clamando, chamando para que haja manifestação de mulheres espirituais nesse tempo. Mulheres que entenderam que sua identidade é de discípula. Que a sua identidade, acima de qualquer outra coisa, é de uma discípula do Senhor Jesus na terra. É de uma discípula de Jesus, como foi Maria Madalena. Como foi aquela mulher, né, que Jesus encontrou com ela no poço, a mulher samaritana. Jesus falou com ela de coisas tão espirituais ali, mas ela não podia entendê-lo, porque ela estava num lugar, né, inferior espiritualmente. Mas em determinado momento daquela conversa, em determinado momento daquele diálogo com Jesus, quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais dele a gente vai entendendo, mais dele a gente vai absorvendo, mais dele a gente vai vindo para nós, menos de nós. Mais de nós se vai e mais dele se vem. Menos de nós fica e mais de Jesus vem para nós. Todas nós, mulheres, temos um poço do qual nós encontramos com Jesus. Todas nós temos um lugar, seja ele físico, seja ele espiritual. E hoje o novo nascimento, né, a vinda do Espírito Santo sobre nós nos garante esse nos achar em espírito, seja em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Jesus não está apenas, né, Jesus não está no templo, Jesus não está no monte, como ele disse, mas Jesus está, né, nos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nesse mês da mulher, nesse começo de março, e nesse dia 8 de março, né, que chega aí para nós essa semana, eu quero trazer para você que essa seja a impressão do Espírito para sua vida. Eu sei que você já foi levantada, mas que o seu espírito, junto com o Espírito de Deus, que essa junção se torne como a palavra diz, um só espírito. E que você manifeste a graça, que você manifeste a misericórdia, que você manifeste as mãos estendidas, que você manifeste o perdão, que você manifeste a aceitação, que você seja o abraço de Jesus, que você seja uma mãe direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que em você não haja comparação com os outros filhos, mas que você seja uma mãe direcionada pelo Espírito Santo, que não compara o seu filho com os demais, mas que tem uma direção sobre o seu filho, sobre a sua nora, uma direção específica, porque assim como Deus te vê, assim Jesus também vê o outro. Não sei qual que é o tamanho da sua esfera de atuação, não sei qual que é a sua esfera de atuação, mas eu quero dizer para você que na menor esfera de atuação, a sua casa, o seu lar, o lugar onde você está hoje, a casa que você tem hoje para morar, e aqui eu tô falando de prédio físico, né? Que a sua família, que seus vizinhos, que a sua menor área de atuação seja um lugar aonde você verdadeiramente reflita Jesus, aonde verdadeiramente você seja essa influência espiritual, que você seja Jesus.
Que nós possamos ser Jesus, ser mulheres espirituais. Queria começar essa live aqui. Quem não está assistindo essa live desde o começo, depois vai assistir, vai ter a oportunidade de assistir. A gente vai ler algumas palavras aqui. Vamos ler sobre Marta e Maria. Jesus tem falado comigo muito nessa palavra que está lá em Lucas 10. Você já pode ir abrindo aí a partir do versículo 38. Mas eu queria começar com vocês aqui em Provérbios 4, 23. Que diz, aqui na versão NVT, diz assim: acima de todas as coisas, mulher, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Cuide da sua vida espiritual. Busque o Senhor Jesus até quando você o pode achá-lo. O Espírito Santo de Deus está presente, em plena atuação. O Espírito Santo de Deus, ele é presente e atuante. E ele está em plena operação. Esperando, para ser o seu auxílio, o seu socorro, a sua direção. Para ser a palavra que vai te auxiliar em todo esse caminho. Acima de todas as coisas, Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. É no seu espírito. É através da edificação do seu espírito. É aquilo que tem sido construído e estabelecido no seu espírito, mediante a presença do Espírito Santo de Deus, mediante o plano perfeito de Deus, que as coisas da sua vida serão dirigidas. Por isso, guarde o seu coração. Guarde esse lugar, guarde esse poço. Guarde esse lugar, guarde esse contato. Tem um louvor da harpa antigo que fala: guarda o contato. Guarda esse lugar, guarda esse plug. Guarda essa sensibilidade, guarda essa intimidade que te faz se aproximar mais do Senhor Jesus. Guarda esse lugar que te liga ao Senhor Jesus. Eu não sei se é um lugar físico ou se é um lugar mesmo no espírito, que você adentra. E eu não sei como isso acontece com você. E que você ali se vê no espírito com o Pai. E você já não é mais quem você é, mas você é um só espírito com Ele, como diz a palavra. E ali Deus pode compartilhar com você tudo que Ele tem para esse tempo na sua vida. Ali Deus pode e Ele faz. Ele troca todas as estações, Ele troca suas vestimentas. Ele troca as estações da sua vida, vem. E junto com ela vem as vestimentas para aquela estação. E esse é o tempo que Deus espera. Que eu e você sejamos a manifestação do Espírito dele aqui na terra. Mas que nós possamos estar edificada na palavra, na oração. Que nós estejamos edificadas através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome dele. Que nós estejamos cada dia mais cheias da presença do Senhor. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso. E há sempre uma nova oportunidade nele para você. Há sempre uma nova oportunidade de Deus, em Deus para você, para que você rompa. Então, de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é dele que procede todas as fontes da sua vida, as direções. Mulher, Deus tem direções para essa nova estação da sua vida. Deus tem direções para você cumprir o propósito dele na sua vida. Nada pode impedir a ação de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua vida. Nada. Deus te chamou com o equipamento certo, com a voltagem certa, na voltagem certa, para que você se manifeste. Através dele, através daquilo que tem sido edificado em você pelo Espírito dele. Aqui no livro de Lucas, Jússi. Desculpa, gente, é porque a televisão ali do quarto tá tão alta. Espera só um pouquinho que eu já vou voltar. Meu Deus, eu tive que vir aqui e fechar a porta. Pronto, voltei. A televisão ali estava alta. Vamos lá, diz a palavra do Senhor aqui em Lucas 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre Marta, sobre Maria, sobre a visita de Jesus na casa de Marta e Maria.
E sabe que essa semana Deus me revelou coisas muito particulares sobre Marta e sobre Maria. Coisas que eu nunca havia pensado, nem meditado a respeito de Marta e Maria e sobre a visita de Jesus na casa delas. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe clareza espiritual sobre a vida dessas duas mulheres e o que elas podem todo o tempo falar conosco, né, sobre o que é o chamado espiritual. E eu queria ler com vocês aqui na versão NVT, Lucas 10, versículo 38. Fala assim, olha só que palavra tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Uma mulher chamada Marta. Jesus estava, né, com seus discípulos em viagem. E uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Versículo 39. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, e ouviu o que ele ensinava. Então ele chegou ali naquele lugar. Havia uma mulher ali chamada Marta que o recebeu em sua casa. Mas a sua irmã Maria, quando o viu, se assentou aos pés dele e foi ouvir o que ele ensinava. Marta, porém, aquela que havia recebido ele na sua casa, ocupada com seus muitos afazeres, aleluia, foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada quando eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Marta aqui, que o Senhor começou a falar comigo, que ambas essas mulheres são discípulas do Senhor. Ambas essas mulheres foram chamadas para servir ao Senhor. Marta abriu a sua casa para o Senhor e se ocupou, né, em cumprir. Naquela época, as mulheres, né, elas tinham um chamado muito particular em servir com o serviço mesmo, com o serviço doméstico, com o serviço de servir, né? E aqui eu tô falando no sentido literal da coisa, de servir, de receber em casa, de servir Jesus. E Marta, debaixo, né, daquela ordenança para aquele tempo, abriu a sua casa para servir Jesus. E fez com que tudo fosse preparado para que ele estivesse ali. Mas a mulher espiritual, Maria, deixou tudo o que ela precisava fazer. Deixou todo o trabalho, todo o serviço daquela casa, toda a operação que precisava funcionar ali para se lançar aos pés do Senhor Jesus. Para se lançar no espiritual. Deixou todas as prioridades da sua vida humana, feminina daquele tempo, que se resumia, aqui vou falar novamente, ao serviço doméstico, ao serviço da casa, ao cuidado, né, dos convidados. E foi ter com Jesus. A Bíblia fala que ela se assenta ao redor de Jesus para ouvir o que ele ensinava. Esse é o chamado. Essa é a voz que chama, que te chama e que me chama para esse tempo. Te chama a deixar todo e qualquer a fazer. E aqui eu não estou dizendo que você vai ter que deixar de trabalhar, não, irmãs. Aqui eu não estou dizendo que você vai deixar a sua casa bagunçada. Não é nada disso, não. Você precisa entender e pensar sobre as coisas de Deus. E sobre o que o Senhor está falando aqui. Deus não está, Jesus não está aqui, e a palavra não está aqui desqualificando Marta, como alguns pensam. Ah, mas Maria escolheu a melhor parte, então quer dizer que Marta era desqualificada. Irmãos, Jesus não desqualifica ninguém. A palavra de Deus fala que nele não há favoritismo. Marta apenas escolheu abrir a sua casa e receber Jesus. Marta foi quem abriu a casa
para receber Jesus. A Bíblia começa o versículo dizendo: Marta, e Jesus encontrou uma mulher no povoado chamada Marta, que os recebeu em sua casa. Marta abriu a sua casa para receber Jesus. Mas existia algo a mais para acontecer ali. Muitas vezes nós abrimos a porta da nossa casa, nós abrimos a nossa vida, nós aceitamos a salvação que vem pela fé no Senhor Jesus. E Jesus vem habitar dentro de nós, vem habitar na nossa casa, e Jesus é presente na nossa casa, mas existe ainda algo mais a ser feito aqui. E Maria vem trazendo esse algo mais. Marta havia aberto a porta da casa dela. Marta fala de todas nós. Marta fala de todas nós que começamos uma vida em Jesus. Que abrimos a porta da nossa casa para que Ele venha morar. Para que Ele venha habitar dentro de nós. Nós verdadeiramente, por fé, decidimos nascer de novo no Espírito de Deus. E Ele vem habitar dentro de nós. Mas Maria fala da mulher espiritual que vai nascendo dentro de nós, que vai crescendo através de nós, que vai se desenvolvendo através do nosso espírito dentro de nós. Marta fala do começo das coisas. Maria fala desse tempo agora, do tempo da manifestação. É quando você e eu precisamos estar assentada aos pés do Senhor. Maria fala do tempo aonde nós vivemos a vida guiadas e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Maria fala de uma intimidade maior, que se adentra nos lugares, nas recâmeras da intimidade, para ouvir aquilo que o rei tem para falar. Maria fala da mulher espiritual da qual esse tempo necessita. Ainda que há muitas Martas sendo levantadas. Muitas mulheres chamadas Martas, que têm aberto as suas casas pela fé. Que têm aceitado conhecer do Mestre Jesus, do Filho de Deus, né? Através de um simples levantar de mão. Ou às vezes de um simples sim. Eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. E tem aberto a porta da sua casa para que Jesus venha morar. Irmãos, isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. E Deus falou comigo fortemente sobre a necessidade de nós estarmos conscientes da nossa vida espiritual. Porque mulheres espirituais só serão manifestas quando a consciência de sua identidade de discípulas forem reais na sua vida. Quando você e eu aceitamos que nós somos discípulos de Jesus. E que isso é a suficiência que nós precisamos para cumprir o chamado. Nós não precisamos de nada além do que a presença de Deus, a certeza da presença, a intimidade com o Pai, para que a gente possa cumprir todo o propósito e o chamado pelo qual o Senhor nos responsabilizou. Marta abre sua casa, serve o Senhor, cuidando de suas necessidades temporais. Maria senta-se aos seus pés, aos pés do Mestre, e absorve todos os seus ensinamentos. Tanto Marta quanto Maria são servas, discípulas do Senhor. E aqui Deus está falando de mulheres que estão começando uma caminhada com o Senhor e abriram a porta da sua casa para que Ele entre. Mas Deus também hoje está falando aqui por meio das Escrituras com mulheres como Maria, que Jesus já habita dentro delas. Mas Jesus hoje os chama, o Espírito Santo as chama para uma intimidade maior, para um nível maior de entendimento, de clareza, de revelação. Sabe, irmãos, há muitas pessoas dependentes de muitas coisas. Há muitas mulheres dependentes emocionalmente de muitas coisas, de muitas situações. Há muitas mulheres entre nós, mães, esposas, amigas, mulheres empresárias, empreendedoras, que estão colocando suas dependências e sua felicidade em coisas.
Mas hoje o Espírito Santo de Deus diz: tudo depende, tudo que você precisa está em mim. Todo suprimento espiritual, emocional, tudo que você precisa para se dar bem, para ter sucesso em todas as áreas da sua vida, está em mim. Está no encontro que você tem comigo. Está nessa intimidade que você tem. Irmãos, é o tempo que o Senhor nos chama a manifestar essa mulher espiritual que tem sido edificada dentro de mim e de você. A Bíblia fala do homem espiritual, do homem renascido no espírito, né? Do homem que nasceu no espírito, que passou pelo novo nascimento. E aqui eu troca aqui o homem para a mulher, porque homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher foram. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, é o mesmo espírito recriado. A mesma semelhança de Deus que habita no homem, habita em nós, mulheres, habita em você, mulher. Ainda que aqui, no contexto de Marta e Maria, né, o que era aqui separado para as mulheres daquele tempo era apenas o servir no serviço. Ainda que assim, Jesus vem demonstrando um caminho sobremodo excelente que viria, que ainda que Marta recebeu Jesus, né, e o atendeu ali nas suas necessidades temporais, Maria adentrou num lugar de intimidade, que o Senhor nos chama para esse tempo, para essa estação, para esse momento, de nós manifestarmos as mulheres espirituais das quais Ele nos criou para ser. Aleluia, Jesus. Jesus ensinou Marta e Maria que as mulheres também podiam participar do seu ministério e espiritualmente da sua obra. Não só com serviço, Jesus ensinou Marta e Maria. Jesus ensina até hoje, através de Marta e Maria, que mesmo que você, mesmo tendo aceitado Jesus e tendo aberto a sua casa para recebê-lo, ainda existe algo mais para você. E aí Jesus vem trazendo Maria para demonstrar a mulher espiritual, aquela mulher que adentra os lugares espirituais, das quais essa porção não será tirada de você. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido: mulheres espirituais, elas são desapegadas. Mulheres espirituais não estão firmadas no seu casamento, não estão firmadas no sucesso dos seus filhos. Mulheres espirituais não estão firmadas nos seus salários. Mulheres espirituais não estão firmadas em qualquer que seja o resultado aqui dessa terra. Mulheres espirituais têm a sua confiança em Deus. Mulheres espirituais, mesmo que não enxerguem, mesmo que aquilo que elas creem, que aquilo que a palavra de Deus diz ainda não se manifestou na vida do esposo, na vida do filho, no seu ministério, na sua vida, mas elas têm as suas expectativas em Deus. Elas mantêm a chama da fé no Senhor. Elas se mantêm conectadas, elas têm esse lugar de contato, elas estão sempre à beira do poço, buscando encontrar Jesus. Nós estamos sempre na beira do poço, buscando encontrar Jesus mais uma vez, buscando receber algo a mais de Jesus mais uma vez, porque nunca acaba. E ele disse para aquela mulher tão notável, uma mulher tão notável, a Bíblia é repleta de mulheres notáveis. Nós vamos aqui falar depois, aqui lá em 1 Samuel 25, eu quero trazer aqui, abrir uma aspas para vocês aqui sobre a notabilidade de uma mulher chamada Abigail, que teve um casamento que não era ajustado, com um homem que não era ajustado. Mas ela era uma mulher diferente. Ela era uma mulher que possuía as características de uma mulher espiritual. A sua presença, a notoriedade do que ela carregava foi capaz de convencer o rei Davi em uma situação alarmante de uma possível tragédia. Davi foi convencido pela notoriedade da presença, nobreza espiritual que Abigail carregava.
E a Bíblia diz, vamos ler aqui já. Aqui em 1 Samuel 25, diz assim na versão NVT. Quero ler só esse versículo aqui para vocês acerca de Abigail. Versículo 3. O homem se chamava Nabal. Depois você pode ler todo o capítulo, toda a história de Abigail, de Nabal, do rei Davi. Deus vai falar fortemente com você por meio do Espírito Santo. O homem se chamava Nabal. Agora preste atenção. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Tem uma outra versão aqui, eu vou ler para vocês. Eu até separei aqui uma outra versão. Talvez que seja a versão que você é mais acostumada. Na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim. Abigail, sua mulher, esta era sensata e formosa. Esta era uma mulher sensata e formosa. Aqui na versão NVT fala que ela era sábia e bonita. O seu comportamento, o seu fruto, a influência dela, o poder de influência que ela teve, foi capaz de evitar uma grande tragédia na vida do rei Davi. A nobreza de Abigail fala para nós hoje da importância de nós assumirmos o nosso papel como mulheres espirituais, mulheres nascidas de novo, mulheres que possuem o caráter de Deus que tem sido construído dentro de cada uma de nós. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso não acontece como pode pirim-pim-pim. Isso é uma construção, é uma entrega, né? A mudança de caráter, as mudanças de comportamento. Mas é necessário que esse fruto da mulher espiritual brote de você. Talvez você não seja essa mulher que abra a sua casa, né? Mas você é uma mulher que tem se alimentado do Espírito Santo de Deus. E tem alimentado muitas outras mulheres que têm vindo até você e têm se achegado até você, até a sua vida e têm recebido de Deus. O mundo precisa de mulheres com uma força espiritual, cuja fé entrega, eu creio, e bondade brilham como Jesus. Sabe, o mundo, a sua família, a sua casa. Essa é a palavra, sim, que o Senhor tinha para nós nessa tarde, tinha para você. Essa é a palavra, sim, que Deus tem para você. O suprimento que você precisa está aqui nesta palavra. Se você está ouvindo essa palavra é para você mesmo. Todas nós somos discípulas do Senhor. E foi para essa dispensação, é nessa dispensação dos tempos que o Senhor nos chama para manifestarmos essa realidade espiritual que eu e você, como mulheres auxiliadoras idôneas, temos a serviço do reino aqui na terra. Independente, irmãos, do que o mal tem tentado persuadir você. Sabe que eu vejo que o mal, ele tem tentado persuadir muitas de nós e paralisado muitas de nós. Com situações no casamento, com situações nos lares, na criação de filhos. Com situações que demandam emocionalmente de nós, demandam força, esgotamento. Mas o Senhor hoje está dizendo, independente do mal que tem tentado se alojar na sua casa, na sua família, independente das situações adversas que têm ocorrido na sua vida, eu te chamei, eu te escolhi, mulher. Eu conto com você para essa estação, nessa dispensação dos tempos. Eu conto com que você, Maria, que escolheu a melhor parte, a que essa não vos será tirada. Tudo pode ser tirado de nós, irmãos. Um emprego, uma profissão, um trabalho. Pode haver perdas irreparáveis na nossa vida.
Mas a porção de Jesus, quando Jesus se torna tudo para você, quando Jesus ele é o centro da sua vida, coisas acontecem ao seu redor, perdas acontecem ao nosso redor, sabe? Situações vêm para tentar nos abalar emocionalmente, tirar nossa paz e roubar nossa alegria. A palavra diz que a alegria é força para os ossos. Quando o mal rouba a nossa alegria, os nossos ossos eles enfraquecem. Sabe, o nosso ânimo, ele fica enfraquecido. Mas eu sei aqui que eu estou falando para mulheres que têm recebido de uma fonte cristalina da palavra e do Espírito. Mulheres que têm se dedicado, né, a aprender do Senhor Jesus, que não têm olhado para homens, né, que seu interesse é apenas de manifestar Jesus, de glorificar o nome do Senhor Jesus. É para estas mulheres que o Espírito Santo de Deus hoje te chama a manifestar. Há uma força, uma unção liberada aqui para mulheres, debaixo da manifestação do Espírito Santo de Deus. Milagres acontecerão. Hoje eu recebi um vídeo tremendo de um amigo meu, que falava que aquela mulher, agora eu esqueci o nome dela, ela é até da Sara Nossa Terra, esqueci o nome dela aqui, que ela ministrava aquela palavra de Jó, que Jó passava por situações onde ele tinha perdido tudo, né? A Bíblia diz que ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua casa, né? A Bíblia diz, a história de Jó, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. Foi o primeiro livro, né, da Bíblia, o livro de Jó. Quando Jó havia perdido tudo. Jó havia perdido a família, e aquela mulher, que agora não estou me lembrando o nome dela, que é uma pastora da Sara Nossa Terra, ministrava sobre essa palavra de Jó. Ela ministrava, ela falava, Jó havia perdido tudo, Jó havia perdido os filhos, Jó havia perdido tudo. Mas só uma coisa Jó não havia perdido, que era o olhar de Deus sobre ele. E ainda assim a fé daquele homem permanecia de pé, né? Porque a Bíblia diz que até a sua mulher diz para ele, abandona esse homem. Outra parte da palavra, abandona esse Deus, rasga, né? Abandona esse Deus, abandona essa fé e morre. Porque não tem mais o que possa acontecer com você, né? A Bíblia diz que ele arranhava o seu corpo com cacos, amortecido de uma doença. Mas coisa tremenda, aquele homem não cessava de orar, e a Bíblia diz, e essa mulher da qual eu contei pra vocês que eu recebi o vídeo, acho que é a Bispa Cássia, gente, eu acho que é a Bispa Cássia, tá? Se eu não tô aqui errada, eu acho que é a Bispa Cássia é o nome dela. Ela estava ministrando essa palavra e meu amigo me enviou. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o milagre de Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó. Em algumas versões diz que a bispa, né? É isso mesmo, alguém falou, é amém. É a Bispa Cássia. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Será que nós temos sido mulheres espirituais? Será que nós temos sido como Maria? Todas nós fomos como Marta. Ou somos como Marta, como Jesus me disse aqui. Em algum momento, nós somos Marta, que abrimos a porta da nossa casa para que Jesus entre. Então, quando essa palavra, ela não está desqualificando Marta. Ainda que muitos preguem essa palavra dessa forma, que Maria escolheu a melhor parte, né? Como Marta fosse desqualificada. Mas essa semana Deus falou comigo, não, Iula. Eu começo com Marta, mas eu termino com Maria. Marta fala do começo das coisas, quando você abre a sua vida para Jesus vir morar dentro de você e ele morar na sua casa. E Maria fala desse tempo no Espírito que nós estamos, de nós largarmos tudo que a gente tem e nos assentarmos ao lado dele, para aprendermos dele, para sermos supridas dele. Nós abrimos mão de tudo, de todo o serviço, e ali no contexto, né, da história de Marta e Maria, as únicas coisas que eram dadas para as mulheres fazer naquelas épocas era o serviço doméstico, era o serviço mesmo. Mas Jesus está trazendo isso para essa realidade de agora. A Bíblia é algo surreal mesmo. Ela é uma palavra rema,
que revela sempre aquilo que precisa ser falado conosco. Talvez você já é uma mulher salva, uma mulher que conhece o Senhor Jesus, que aceitou o Senhor Jesus, e Ele vem morar dentro de você. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus te chama hoje com uma profundidade maior. Escolha a melhor parte. Adentre ao lugar da estação de Maria na sua vida. De ser Maria. De escolher aprender dele, do mestre. De se assentar junto com ele, pegar a palavra e aprender dele. É como eu disse aqui. É um tempo que mulheres notáveis. Todo o evangelho de Jesus na terra fala do interesse, da preocupação, da defesa de Jesus acerca das mulheres e de como Jesus acreditava na notabilidade das mulheres. E aqui eu posso falar não só de Marta e Maria, mas de Abigail, como nós lemos aqui. Essa mulher que mesmo possuindo um marido ogro, nós vamos parafrasear aqui, a Bíblia diz que ele era um homem difícil, mas eu quero falar para você de um marido ogro. Talvez você ainda esteja passando no seu casamento pelos ajustes. Não é fácil, irmãos, um casamento não é fácil. Todos nós passamos por ajustes de temperamentos, de educação, de realidades diferentes. E talvez você hoje seja essa mulher chamada a ser Abigail, sabe? Que com a notariedade de sua nobreza espiritual. Ainda que ela não fosse uma mulher nascida de novo, mas o seu comportamento foi tão nobre. Foi um comportamento de uma mulher espiritual, que o que impediu, né, que uma tragédia acontecesse ali. A nobreza, né, a nobreza pela qual aquela mulher se comportou ali na frente do rei Davi, intervindo naquela situação daquele marido. Quero dizer que talvez você esteja passando pelo tempo de ajuste do seu casamento. Né? Não é fácil. Talvez você te chama hoje a ser uma Abigail. A ser essa mulher que a Bíblia diz aqui, nós lemos aqui em duas versões, bela, mas também sábia. Bela, mas também sábia. A Bíblia diz que Abigail era isso. Irmãos, eu sei que nós estamos vivendo tempos e verdadeiramente não é. Jesus já levantou. Eu não vou ficar aqui nessa retórica dizendo que Jesus está levantando um exército, não. Ele falou comigo, eu já levantei. E já faz tempo que eu levantei essas mulheres. Mas chegou o tempo que elas manifestem. Da manifestação das mulheres espirituais. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão para você fazer. Amém. Japa. Eu não sei o que Deus tem colocado, mulher, para você fazer. O que Deus tem colocado na sua mão para você fazer. Mas seja notável. Seja uma mulher espiritual, nascida de novo. Deixe com que o fruto do Espírito desse novo nascimento, sabe, que seja notado na sua vida. E que através da sua vida haja salvação. Né? Que Jesus seja através de você. Seja no aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Receba mesmo, Vanusa, receba. Porque é como eu disse aqui, Deus nunca desqualificou Marta. Gente, que coisa tremenda. Que revelação tremenda foi essa que o Senhor me deu. Ele jamais, porque eu sempre ouvi essa palavra com uma nota no meu espírito que Deus estava desqualificando Marta e exaltando Maria. E nessa semana ele falou comigo, não, lê direito. Marta foi quem abriu a casa para Jesus habitar, morar, para Jesus estar. Marta é o começo da nossa vida espiritual. Maria é esse tempo, essa estação. Maria é essa dispensação, a dispensação do Espírito. A dispensação do viver pelo Espírito. A dispensação das mulheres que oram em línguas e que são edificadas pelo Espírito de Deus. Maria fala da dispensação do Espírito desse tempo. De avançarmos, porque Deus sempre tem algo a mais. Jesus sempre tem algo a mais. Sempre será transbordante. O cálice sempre vai transbordar. Eu e você nunca saberemos o suficiente. E seremos como uma represa estancando água. Irmão, o Senhor não nos chamou para estacar água. O Senhor nos chamou para ser uma fonte que jorra.
E como eu também, o Senhor já disse aqui, e eu volto a falar, todos nós, há sempre um poço. Todos nós temos um poço para nos encontrarmos dia após dia, hora após hora. Das manhãs e nas noites, nas tardes, o dia todo com o Senhor. Há uma necessidade muito grande para esse momento de que mulheres espirituais verdadeiramente se manifestem, porque elas já se levantaram. Então não vamos ficar, sabe, com essas frases de efeito. Está se levantando mulheres, sabe aquela coisa na emoção? Não, essas mulheres já estão de pé. Nós não estamos numa retrógrada, nós estamos num avanço. Nós estamos avançando. Nós agora precisamos entrar num lugar de consciência da presença, para manifestação da presença. Para que vidas sejam salvas, para que os nossos lares sejam transformados, para que nossos filhos sejam alcançados, para que essa esfera de atuação, que para você pode, por menor que seja, a minha casa. Hoje eu não tenho púlpito. Irmãos, quem te falou que Jesus te chamou para púlpito? A palavra está escrito lá. Alguns ele chamou mestres. Quando a gente vai ver alguns, a palavra está falando, a palavra alguns representam pouco mais do que uns. Então são muito poucos que ele chamou mestres, pastores, apóstolos. Mas todas nós somos chamadas como discípulas. Jesus, foi isso que ele ensinou para Marta e Maria. Quando ele se adentrou àquela casa através de Marta, ele ensinou por meio de Maria que elas podiam entrar no contexto espiritual com ele. Que elas só não podiam ficar na esfera do serviço, né? Que ali era o serviço doméstico, mas que elas tinham um lugar ainda mais alto, né? Que existia um lugar sobremodo ainda excelente da qual elas podiam alcançar. E ali Jesus trouxe para elas a realidade de que eles estavam chamando para ser discípulos dele. Que coisa tremenda. Porque nós queremos ser tantas coisas se nós somos discípulos dele. Tudo que nós precisamos está no discipulado do Espírito Santo conosco. Todo o suprimento não está no casamento, não está na criação de filhos, não está, é como eu também esses dias ouvi. Eu conheço mulheres com casamentos excepcionais, extremamente frustradas, deprimidas. Eu conheço homens com casamento com mulheres maravilhosas, extremamente depressivos, extremamente infelizes. Homens que não conseguem se realizar. Porque todas as nossas fontes estão nele. Nossas fontes não estão na realização, na vida dos nossos filhos, nem na vida nem no amor que recebemos ou não recebemos do nosso marido. Ou na impressão que os nossos pais têm de nós mesmos. O nosso suprimento está em Cristo. Toda a nossa identidade é formada em Cristo. E isso é realidade espiritual. Então, Senhor, hoje, né, aqui para celebrar esse 8 de março, para abrir esse mês de março, que o Senhor me dê a graça. Eu falei, Jesus, que eu possa ministrar todo esse mês de março palavras dirigidas para as mulheres. Ainda que nós sabemos aqui que criou homem e criou, né, a imagem e semelhança dele, homem e mulher. Nós somos homem e mulher criado à semelhança de Deus, iguais a Deus. Homem e mulher com propósitos diferentes, mas imagem e semelhanças igual a Deus. Então não espere que nada. O Senhor te chama, mulher, o Senhor te chama, né? É como a missão dada aos anjos. Hoje o Senhor tem nos chamado, mulheres, para ser esse braço, para ser essa mão, esse auxílio na vida de outras mulheres, na vida de outras famílias. Aquilo que você tem aprendido do Senhor, aquilo que você tem recebido de Deus, que por mais que você ache que é pequeno, começa a multiplicar isso. Começa a crer no Senhor Jesus, que o que você tem, mesmo sendo 5 pães e 2 peixinhos, vai alimentar uma multidão. Eu tenho certeza disso. Acredite. Isso aconteceu comigo, isso acontece comigo. Isso acontece comigo, é como aquela botija de azeite, né, daquela viúva. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar.
Se você crê, se você está debaixo da palavra, orientada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, se você tem buscado uma vida entregue, se você tem buscado a melhor parte, essa não lhe será tirada. Você pode perder tudo. Você pode ter perdas irreparáveis, mas a presença de Deus, a presença de Jesus na sua vida, sempre será capaz de suprir todas as outras coisas. A presença de Jesus, preste atenção. Talvez você passou aqui por perdas irreparáveis, um divórcio. Talvez você perdeu seu filho. Eu não sei qual é a sua dor. Mas eu quero dizer para você que a presença do Senhor Jesus, essa jamais lhe será tirada. É como disse o Espírito Santo, eu ficarei com você até o fim. Então comece a olhar para o Senhor. Tire os seus olhos de todas as dificuldades que estão fora de você. De tudo que está fora de você que parece não mudar nunca. Deus tem um compromisso com você. As mudanças estão acontecendo agora mesmo dentro de você por causa da graça do Senhor Jesus. Irmãos, quão notável, quão tremenda foi a mulher que Jesus encontrou, a samaritana. Quão relevante foi essa mulher e quão relevante é a história dessa mulher. A samaritana a qual Jesus encontrou com ela naquele poço. Foi tão relevante que naquele tempo alcançou muitas outras pessoas ali. E continua alcançando a nossa vida em todo o tempo. E traz para nós a certeza do amor, aceitação, perdão, novas oportunidades em Deus. Sempre haverá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima chance para você no Senhor. Então recomece agora. Recomece agora com o que você tem. Talvez é como eu disse que você tem 5 pães e 2 peixinhos, mas eu quero dizer para você, se você crer, tu verás a glória de Deus em 5 pães e 2 peixinhos. Você vai ter alimento para alimentar uma multidão. Irmãos, eu costumo dizer isso, e eu não falo isso por orgulho, não. Eu falo isso mesmo por saber todas as coisas que eu vivi. E que todas essas coisas, elas podiam humanamente me reprovar no ministério de Jesus. Quem sou eu na fila do pão, irmãos, diante de tantos erros, de tantas falhas, de tantas dificuldades, de tantas coisas que eu passei, né, e que humanamente me reprovariam para o ministério de Jesus. Mas uma vez que você tem uma identidade de discípula, uma vez que você tem uma identidade do Senhor Jesus, no Senhor, você entende que o que você tem pode parecer pouco para um monte de gente. Que você está muito longe de ser perfeita. Que você, sabe, que existem coisas, pecados, situações, né, que humanamente te reprovariam você, mas Jesus não reprova você. A graça de Deus não reprova você. E eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, porque quem crê, quem anda no Espírito, quem anda nas pegadas de Jesus, quem anda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, quem é uma mulher espiritual, quem busca o caminho, está sempre avançando, está sempre mudando, está sempre sendo transformada. Olha para trás e nem se enxerga como é mais. Sabe, olha para trás e fala, meu Deus, eu já não sou quem eu era há muito tempo. Jesus te chama a ser uma mulher espiritual. Jesus te chama a ser, não, porque o espiritual você é a manifestar, a dar lugar à edificação do Espírito. Você não tem sido edificada pelo Espírito, você não tem orado em línguas, você não tem jejuado, você não tem aprendido dele para ser como uma represa que estanca a água. Mas você tem recebido todas essas coisas de Deus por meio da graça dele, para que você tenha liberalidade e para que você tenha mesmo autoridade. Eu tenho autoridade, irmãos. Vou dizer para vocês, eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia.
Aleluia! E como eu disse ali naquela reunião de mulheres que aconteceu ali pessoalmente, eu posso não ser conhecida aqui nessa terra, mas uma coisa eu sei, eu quero ser reconhecida no céu. Eu posso não ter milhares de seguidores, eu não faço tráfico pago, sabe? Eu não invisto em algumas coisas, e aqui eu não tenho nada contra quem investe, tá, irmãos? É porque verdadeiramente eu creio que o que promove é a verdade. A verdade, ela promove você. A verdade que você carrega promove você. E Deus não tem... E é muito mais importante, é muito melhor ser importante do que ser famoso. Sábado eu experimentei disso. A Raquel, não sei se ela tá aí, tinha usado, Deus usou ela poderosamente para me dizer coisas muito pessoais acerca do que seria aquele encontro de mulheres de sábado passado, aquele encontro presente. E sabe, irmãos, eu me vi ali sendo muito importante para Jesus. Talvez é como eu disse aqui, você não é uma mulher que muitos conhecem. Talvez o mundo não te conhece, talvez as redes sociais não te conhecem, talvez ninguém sabe nem quem você é. Mas eu quero dizer, o importante é que Jesus saiba quem você é. Sabe? Quando você se aproxima no poço, ele vem, ele logo vem. Quando você se aproxima do lugar do contato. Isso mesmo, Raquelzinha, grande foi o testemunho, viu? E eu pude ali, sabe, receber de Deus a importância que eu tenho nele. Através da vida de cada uma que estava ali. E através da oração de muitas que estão aqui, como a Raquel, a Lucília, né, a Débora que esteve ali, a Fabíola e tantas outras, a Daniela, tantas outras irmãs, eu não quero nem falar, para mim não, como se diz, esquecer de alguém. De todas essas mulheres que eu sei que estão nas retaguardas de oração e fé. Mas que Deus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, vai preparar o tempo para que a gente esteja junto aqui em uma dessas edições do Mulheres Ajudando Mulheres 2024. Sendo aqui, ó, aonde quer que você está, o Senhor, o Mulheres Ajudando Mulheres é uma tenda. E ela vai aonde o Espírito Santo de Deus sopra. Ela está. Rosalina, louva a Deus pela vida de vocês, pela confiabilidade, pela confiança, pelo amor, sabe? Pelo apoio que vocês me dão. Isso não tem preço, irmãos. Isso, com toda certeza, eu creio, é galardão, sabe? É quando você serve os outros com seu amor, com a sua presença, com seu ouvido, com o seu ombro. Eu não sei qual tem sido a ferramenta que tem feito de você uma mulher notável, relevante na sua geração, na sua casa, na sua família. Mas eu quero dizer pra você, reparta o que você tem. Sabe, deixa Deus te usar poderosamente na simplicidade da fé que você tem. Em nome de Jesus. Creia, Deus está fazendo coisas grandes. Nosso próximo encontro aqui em Goiânia, para terminar essa live, vai ser dia 13 de abril, aqui em Goiânia, Goiás. E você que está aí nas minhas listas de transmissão de convites, vai recebendo as notificações. E eu vou notificando vocês aqui pelas minhas redes sociais, que é Instagram apenas. Aqui também. E eu creio que em nome de Jesus, Deus está, sabe, trazendo a consciência da manifestação dessas mulheres para esse tempo. Sabe, que quando você se esquecer de muitas coisas na sua vida, quando você se esquecer, sabe, dessas mudanças que precisam acontecer na vida do seu filho, quando você se esquecer que eu falo é descansar. Quando você descansar no que precisa acontecer na vida do seu marido, na vida da sua família, as coisas simplesmente acontecerão. É como um piscar de olhos. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está, sabe? Deus está nos vendo. Deus nos vê. Deus nos conhece de perto. O Pai, Ele nos conhece de perto. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele se tornou um só Espírito conosco por meio do Espírito Santo. Isso nos faz um nele. Isso nos mantém conectado com a videira verdadeira que é Jesus. Até o próximo sábado, que você tenha uma semana maravilhosa. Feliz Dia da Mulher. Que eu espero que essa palavra desperte em você
Sabe? Desde de Marta até Maria. Em nome de Jesus. Que você abra a sua casa como Marta, para que Jesus venha e habite. Mas que você também continue com ele como Maria. Que se assenta aos pés dele. Isso mesmo. O que começou a boa obra é fiel para cumprir. Pode descansar, Rosalina. Descansa no Senhor. Sabe? Começa a gastar suas forças, suas energias, suas palavras para servir ao Senhor com alegria. Que enquanto isso ele está cuidando dos seus. Enquanto isso ele está fazendo uma obra extraordinária na sua vida. Obrigada, Raquelzinha, Vanusa. Te amo, você sabe muito. Deus vai preparar um abraço muito apertado nosso, viu, Vanusa? Daqueles assim, sem tempo para acabar. Aqui em Goiânia, ou não sei se vai ser aí, mas eu creio nos impossíveis de Deus. Pastora Maria da Cruz, Joelita, todas vocês. O Senhor, 2024 é um ano diferenciado. É um ano de consciência espiritual. É um ano que não restará dúvidas sobre quem você é no Espírito e sobre quem eu sou no Espírito. Né? Quem nós somos. E essa consciência e essa impressão forte do Espírito em nós vai trazer as manifestações do Espírito Santo de Deus, porque a terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos, pela manifestação das filhas amadas do Senhor. Então seja a manifestação de Jesus, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Não espere grandes movimentos e grandes, sabe? E microfones e câmeras, mas se mova no Espírito, se mova na palavra, se mova nesse novo, se mova nesse tempo, nessa estação, em nome de Jesus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Volte. Tem pessoas aqui que precisam voltar, Pastora Maria da Cruz, precisam voltar a atuar, sabe, na obra do Senhor mesmo. Na obra do Senhor. Coisas estão te aguardando. Coisas estão aguardando para se manifestar na vida de mulheres aqui. Que colocaram a mão no arado e não podem mais tirar. Uma vez que você colocou a sua mão no arado, você não pode mais tirar. Em nome de Jesus. Espiritualmente não há retrocessos. Não há como nós voltarmos em lugares espirituais dos quais nós já entramos. Mas no mundo físico, muitas vezes nós temos que voltar. Voltar em algumas situações da nossa vida. Sabe? E começar a querer só somar, mas também começar a multiplicar. Seja no seu salão de beleza, seja você dando aula para alguma outra pessoa, se você é uma professora. Eu não sei, mas Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia para que você ministre também o evangelho das boas novas. E seja também uma mulher que ajuda outras mulheres, que traz vida no Espírito para cada um. Deus abençoe. Fique com Deus. Foi uma bênção muito grande. Que palavra, hein, irmãos? Que revelação, não foi? Foi surpreendente para mim também. Deus jamais desqualifica ninguém. Jesus, nele não há favoritismo. Todos somos discípulas do Senhor, servas, filhas amadas do Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu sábado, o seu domingo, sua semana. Deus te abençoe, Rosalina. Muito, muito. Um beijo, muito gosto, um beijo, um abraço bem apertado para todas vocês até sábado, 17 horas. Nossa Joelita, amanhã o pastor Heber tá de volta, 20 horas, né, trazendo essa palavra maravilhosa de vida no Espírito que fala tão profundamente conosco. Amo vocês. Deus abençoe. Cris, assiste essa live desde o começo, viu? Um beijo, amo vocês. Obrigada por tudo, sempre.